Então, pessoal, agora a gente vai falar exatamente sobre a refeição que antecede um treino ou que antecede uma prova. Essa refeição, pensando em treino, ela tem que ter carboidrato, tá? E pensando numa prova, ela tem que ter uma quantidade ótima de carboidrato, certo? E o que é que vai determinar essa quantidade é quanto tempo antes da largada você vai fazer essa refeição. Então, se você fizer essa refeição cerca de 1 hora antes da largada, ela deve conter 1 grama de carboidrato por quilo de peso corporal. Se a sua refeição for feita 2 horas antes, ela precisa ter 2 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. Se forem 3 horas antes, serão 3 gramas. Então, de forma prática, eu vou te explicar agora como é que você vai fazer essa conta. Você vai entender melhor como fazer essa conta. Então, vamos imaginar que o seu peso seja 60 quilos. Então, se a refeição for feita 1 hora antes da largada, você vai multiplicar o seu peso, que é 60, por 1. E você vai achar a quantidade de gramas de carboidrato que a sua refeição precisa ter. Se a largada for feita após 2 horas da sua refeição, você vai multiplicar o seu peso por 2 e vai encontrar a quantidade de carboidrato que ela precisa ter. Então, se a largada for às 9, teu café da manhã for às 7, 2 horas antes, você precisa dessa quantidade de carboidrato. Se o seu peso for 60 quilos e a largada for feita 3 horas depois do teu café da manhã, você vai precisar de 180 gramas de carboidrato nessa refeição. Tá, e agora, o que é que eu vou saber que eu preciso comer exatamente para chegar a 60 gramas, a 120 ou a 180 gramas de carboidrato? Vamos lá. De uma forma geral, eu vou deixar aqui para você alguns exemplos. Eu sei, por exemplo, que um pão francês tem 28 gramas de carboidrato. Eu sei também que 100 gramas de aipim tem 30 gramas de carboidrato. Eu sei também que uma banana prata tem cerca de 9 gramas de carboidrato. Isso tudo aqui vai chegar às 67 gramas de carboidrato, tá? Então, é aproximadamente a quantidade que o indivíduo que pesa 60 quilos precisa se ele fizer a refeição 1 hora antes da largada. Outros detalhes importantes. Essa refeição, pessoal, ela deve focar realmente no teor de carboidrato e vocês devem evitar, nesse momento, alimentos que sejam ricos em gordura e grandes quantidades de proteína. Por quê? A digestão do carboidrato, ela é mais rápida. A digestão da gordura, a digestão da proteína é um pouco mais lenta. Então, evitar esses alimentos será importante para vocês evitarem sintomas gastrointestinais, desconfortos gastrointestinais. Muitos atletas referem que já sentiram muita azia, por exemplo, né, durante a prova. Essa azia é muito provável que esteja relacionado com a refeição que antecedeu a largada, tá? Então, evitem alimentos ricos em gordura, como pasta de amendoim, como queijos muito gordos, né? Frituras, e prefiram alimentos também que não tem tanta fibra. Evitem aqueles que têm muita fibra. Aveia, linhaça, por exemplo, são alimentos que têm muita fibra. Então, tanto gordura quanto fibra em quantidade um pouco maior nessa refeição pode promover algum desconforto gastrointestinal, tá? Que com certeza vai afetar o seu desempenho, tá? Vamos lá, agora vamos ver o exemplo para se você fizer essa refeição 2 horas antes da largada. Então, eu já deixei aqui previamente anotado para a gente ser um pouco mais rápido. Então,
Se você fizer essa refeição 2 horas antes da largada, pesando 60 quilos, se seu peso for 60 quilos, você vai precisar de 120 gramas de carboidrato. Então, pegando aquele mesmo exemplo de refeição, o que foi que eu adaptei? 2 pães vão fornecer 56 gramas de carboidrato, 100 gramas de aipim vão fornecer 30 gramas de carboidrato, a banana 9 gramas e um suco de laranja, 200 ml de suco de laranja, vai te fornecer 20 gramas de carboidrato. Esse aqui vai totalizar cerca de 115 gramas de carboidrato, aproximadamente o que você precisa, tá? E nada impede você de acrescentar aqui queijo ou ovo, por exemplo, um ovo cozido, tá? Nessa refeição, talvez seja até interessante porque a digestão do carboidrato vai ser mais rápida. Então, se a gente tiver uma quantidade moderada de proteína nesse momento, você provavelmente vai sentir um efeito de saciedade um pouco mais prolongado e vai evitar que você sinta fome também durante o percurso, ok? E aqui agora eu coloquei alguns exemplos de combinações que podem ser feitas, tá? Então, por exemplo, você pode combinar um pão francês ou um bolo simples com a banana cozida. Alguns lugares chamam a banana cozida de banana da terra, outros de banana comprida, tá? Um suco de frutas, então o suco de laranja é um suco que tem uma quantidade boa de carboidrato, o suco de uva também tem uma quantidade de carboidrato muito boa, então são alimentos que podem ser encaixados aqui de forma estratégica para você conseguir atingir a quantidade total de carboidrato. Acompanhado aqui do queijo ou do ovo também, aí você tenta preferir que esse queijo seja um pouco mais magro, um queijo um pouco mais branco, com teor de gordura menor. Outra combinação que você pode fazer, uma tapioca, em alguns lugares chama de beiju, outros lugares chama de tapioca, acompanhado de alguma fruta, de um suco de frutas, com ovo ou com queijo, ou então com o próprio frango para ser um recheio aí da sua tapioca, né? Um frango desfiado. E outra opção poderia ser o cuscuz, acompanhado de uma raiz, que pode ser um aipim, mas pode ser uma batata doce, ou até mesmo inhame. Pode ter o café com leite nessa refeição, acompanhado de ovo também. Outra opção, outra combinação, banana cozida acompanhada com a batata doce, com torradas com queijo e o café com leite, se você é fã de café com leite, por exemplo. Enfim, temos aqui algumas opções, tá? Então, e como é que eu vou saber, Nutri, as quantidades que eu preciso de cada alimento desse aqui para atingir a minha recomendação? Aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar uma tabela com a quantidade de carboidrato de alguns alimentos, muitos alimentos que a gente costuma ter na nossa rotina, tá? Para que você consiga adaptar essa quantidade, tá? Então é só fazer aquelas contas, como eu fiz lá no início, ou você pode fazer uma regra de 3, tá? Então, se eu vi lá que 100 gramas de aipim fornece para você 30 gramas de carboidrato, e se você precisa, na verdade, de 60 gramas de carboidrato aqui, quanto de aipim você precisa consumir? Então, você faz aquela regra de 3, né, que a gente aprende lá no colégio, que na verdade vai ser multiplicar aqui, 30x é igual a 100 vezes 60, x vai ser igual, dividido por 30, né? E a gente corta aqui, divide 600 por 3, que vai dar 200 gramas de aipim. Então é isso. Se você precisar ajustar qualquer quantidade de alimento, você usa uma regra de 3. Nesse caso, se ele precisa aumentar um pouco a quantidade de carboidrato e ele escolhe aumentar com o aipim, né, então a gente faz essa conta, essa regra de 3 e acha que ele precisaria de 200 gramas de aipim para poder atingir 60 gramas de carboidrato. Enfim, isso aqui você vai usar para qualquer que seja o alimento. Então,
Olha aqui na tabela, você pode também ajustar a refeição que você já costuma fazer. Então, pega lá o que você já costuma fazer durante as provas, antes da prova, na verdade, e tenta ajustar um pouco. Se tem muita gordura, começa a tirar a gordura, começa a inserir mais algum alimento que tenha carboidrato, e aí faz as contas para ajustar. E aí eu sugiro que você, nesse momento, tenha uma balança de precisão, uma balança digital, para que você possa pesar os alimentos e ter a porção exata, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre a refeição pós-treino, não perde!